Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Raquel Zorzi, ela que é neurocirurgiã geral e pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e hoje vamos ter uma pauta muito especial com muitas dúvidas. Hoje o nosso assunto é sobre a assimetria craniana. Doutora, e para que todos entendam, o que é assimetria craniana? Então, na realidade, o crânio da criança, ele tem um formato que não é bem arredondado, né? Ele tem um formato típico, até posso pegar aqui um crânio para mostrar. E quando a gente tem uma assimetria entre um lado e outro, quer dizer, um lado do crânio da criança é diferente do outro, a gente caracteriza isso como uma assimetria craniana. Existem várias formas de assimetria craniana. E o crânio ele pode ser, por exemplo, mais alongado, mais achatado, um lado pode ser diferente do outro, como eu já falei. Todos esses tipos são classificados como assimetrias cranianas. Elas têm gravidades, né, e têm causas diferentes. Mas o nome assimetria craniana, basicamente, é um crânio que está fora do padrão, né, que nós consideramos como um crânio normal. Perfeito. Doutora, e quais são as causas? Então, a assimetria craniana ela é dividida em duas causas principais. Nós temos as assimetrias posicionais e as cranioestenoses. As assimetrias posicionais, como o próprio nome já diz, são as assimetrias causadas pelo posicionamento incorreto da criança. Então, se a criança, por exemplo, ficar apoiada mais de um lado da cabeça do que do outro, o que vai acontecer? O cérebro ele é esperto, ele quer crescer para onde é fácil. Então, ele vai crescer para o lado que não está apoiado. Como o bebezinho ele fica muito deitado o tempo todo, isso acaba achatando um lado da cabecinha e o outro lado vai crescer um pouco mais. Já a cranioestenose é uma doença, na realidade, ela tem um componente genético e a cranioestenose ela faz com que uma das suturas cranianas, que a gente pode ver aqui, ó, nesse crânio é até mais fácil da gente ver, essas são as suturas cranianas, né? Elas existem para permitir que o crânio da criança cresça no período de desenvolvimento. Quando uma dessas suturas se fecha antes da hora, o crânio não consegue crescer nessa sutura que está fechada. Então, o nome disso é cranioestenose. E aí existem vários tipos de cranioestenose que vão determinar formatos de cabeça diferentes. Mas, basicamente, as assimetrias são divididas nessas duas partes, entre as posicionais e as cranioestenoses. Perfeito. Doutora, e qual a importância do diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é fundamental no tratamento das assimetrias cranianas. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma assimetria posicional, se você detecta essa assimetria quando o bebê ainda é bem pequenininho, com 2 mesezinhos de vida, a fisioterapia, a orientação de posicionamento, de reposicionamento dessa criança, por vezes ela é suficiente para resolver o problema da criança. E se for, né, claro, um caso de cranioestenose, também que aí o caso de cranioestenose, a resolução é através de cirurgia, essa cirurgia pode ser programada junto com o neurocirurgião pediátrico para o mais breve possível, que geralmente o tempo ideal é entre 4 e 5 meses de idade. E aí, com essa idade, quando a gente opera o bebê, o resultado é excelente, tanto do ponto de vista estético, quanto de prevenir outros problemas que a criança possa ter no futuro. Ok, então quanto antes o diagnóstico, melhor. Doutora, e quando o diagnóstico não é feito cedo no bebê, quais os problemas futuros que podem causar, doutora? Então, nos casos das assimetrias posicionais, como eu falei, que são aquelas que são apenas pelo posicionamento do bebê, é importante ressaltar que elas não causam nenhum problema no desenvolvimento cognitivo, intelectual do bebê. Elas causam 2 problemas, basicamente. O problema estético, que a gente sabe que hoje em dia, por conta do bullying e de tudo isso, pode vir a ser um problema sério na vida da criança no futuro. E o segundo problema é o que eu chamo de problema funcional. Por quê? Porque como a cabecinha da criança fica torta, o que pode acontecer? Uma orelhinha, por exemplo, pode ficar mais na frente do que a outra. Então, a criança pode ter dificuldade de usar um óculos, porque o óculos vai ficar desalinhado no rosto. Ela pode ter desalinhamentos na mandíbula, problema na ATM, problemas dentários.
Assim, claro que isso depende da gravidade da assimetria. Se for uma assimetria leve, né, não vai causar maiores problemas, né? Talvez apenas um problema estético. Mas se for uma assimetria posicional mais grave, a gente pode ter essas outras repercussões. Já as cranioestenoses, antigamente se acreditava que elas não causavam qualquer problema cognitivo para a criança, apenas problemas estéticos. Hoje em dia, nós já sabemos que cerca de 15% das cranioestenoses de sutura única, que são aquelas que apenas uma sutura está fechada, essas crianças podem ter alterações cognitivas, ou seja, alterações no desenvolvimento. E quando a gente fala de cranioestenoses complexas, que é quando você tem mais de uma dessas suturas fechadas ao mesmo tempo, esse número pode chegar a 43% das crianças. Então, assim, além do problema estético, né, que da cranioestenose geralmente é até mais grave do que o posicional, você tem esses problemas cognitivos e funcionais. Por isso que é tão importante a gente identificar esses problemas o mais cedo possível e tratar da melhor maneira que a gente possa. Ok, doutora, agora uma pergunta muito frequente, nós recebemos vários e-mails. Todos os bebês com assimetria craniana devem fazer uso da órtese craniana, o famoso capacete, né, doutora? Exatamente. A órtese craniana a gente brinca que é o capacetinho, né? Na verdade, não, tá? As assimetrias cranianas, quando elas são cranioestenoses, né, a gente tem que dividir. A cranioestenose não se trata com capacete. Tá? É muito importante que as pessoas entendam que são coisas completamente diferentes. A cranioestenose, o tratamento primário é cirúrgico. Em alguns casos, a gente pode usar a órtese craniana, que é o capacetinho, para complementar uma cirurgia, mas isso não é frequente, tá? Geralmente a cirurgia apenas é suficiente. Já no caso das assimetrias posicionais, na verdade, a gente faz uma avaliação da gravidade dessas assimetrias. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho algumas escalas que a gente pode utilizar, e com essas escalas a gente vê a gravidade da assimetria da criança, a idade que a criança tem, e a gente classifica a assimetria da criança se é necessário colocar o capacete ou não. Se for uma assimetria grave, uma criança um pouquinho mais velha, geralmente é indicada a órtese, né? Agora, isso tudo é colocado para a família e é uma decisão que a família vai tomar em conjunto com o profissional, né? Se realmente a gente vai fazer o uso da órtese ou não. Eu acho importante até explicar para as mãezinhas que assim, elas às vezes acham que a criancinha vai sofrer muito com o uso do capacete. E a nossa experiência é que com cerca de 10 a 15 dias a criança já está completamente adaptada, ela esquece que ela está usando o capacete. Então, assim, às vezes eu brinco que a mãe sofre mais do que a criança. Mas é uma oportunidade que a gente tem quando a criança ainda é bebê, para que a gente possa fazer essa correção. Porque até os 2 anos de idade, a cabeça da criança cresce 85% do que ela vai crescer até a idade adulta. Então, quer dizer, ela se expande muito rapidamente. Então, ela é muito sensível a qualquer intervenção que a gente faça. Então, por isso que é importante a gente iniciar esse tratamento precoce para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Perfeito, doutora. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Então, na verdade, a gente sabe que o pediatra é o primeiro médico, né? É o primeiro médico da criança e ele é muito importante no acompanhamento da criança. Eu acho que as mãezinhas sempre têm que conversar com o pediatra, expor as suas preocupações, né? E o pediatra, ele muitas vezes, ele consegue fazer essa primeira avaliação. Caso a mãezinha perceba que realmente a criança tem uma assimetria persistente, ou que o pediatra, enfim, não está conseguindo dar conta de orientar, né, a mãe não está se sentindo segura, a gente recomenda buscar, né, o especialista para que ele possa orientar em conjunto com o pediatra da melhor maneira possível. Então, o que eu sempre recomendo para as mães a gente sabe que hoje em dia tem muito Google, tem muita internet, tem muita coisa, mas o médico é sempre a pessoa mais indicada para dar essas orientações. Então, na dúvida, se você está na dúvida que a criança tem uma assimetria, que ela possa ter um problema um pouco mais grave, procure o especialista o mais rápido possível para que a gente possa avaliar corretamente a criança. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança. Muito obrigada pela oportunidade e a gente se vê. O programa O Mundo Mais Criança vai ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.